Agora ele desapareceu de vez. Tá. Nós vamos... Acho que nós temos que dar uma ajudinha para pagar uma internet melhor para ele. É. Agora eu ouvi, tu vai ver internet melhor. Vamos fazer uma vaquinha, fazer uma limpeza no norte dele. Os meus alunos falaram esses dias a mesma coisa. Vamos trocar o computador do professor, tá muito fraquinho ali, tá derrubando tudo, a gente não consegue nem falar com ele, né? Mas a gente tem um pouco de paciência, né? Bom, agora que voltou aqui, agora eu consigo, só que não consegui tirar o tal do pano de fundo. Mas independente, eu vou ficar com o pano de fundo ali, tudo bem. Para a gente falar sobre a Bíblia, como eu estava dizendo, você deve de ter a palavra de Deus do lado, né? A Bíblia. A gente tem hoje aplicativos no celular, tem aplicativos no computador, mas nada melhor do que o tradicional, é ter a própria Bíblia, né? E eu quero dizer para vocês, iniciando já o nosso estudo, que a Bíblia ela é uma coleção de livros, onde nesses livros nós conseguimos ter uma ideia bem interessante sobre esse estudo. Eu vou compartilhar minha tela aqui, vamos ver se vocês vão conseguir me acompanhar. Fica mais fácil, para a gente já não demorar muito dentro do nosso estudo aqui. Como eu disse, ele é curto, mas é importante a gente refletir um pouquinho sobre a Bíblia. Vamos ver. Flávio, estou só te vendo, não estou conseguindo ver os outros. Tranquila, mãe. Agora quando a gente faz compartilhamento de tela, tu vai ver só a pessoa que está falando. Tu não vai ver os outros. Tu vai ver só o que eu estou mostrando, tá? Então, assim, olha como que está a minha apresentação ali. Eu usei, vocês podem verificar ali, ó, que na nossa classe bíblica da Igreja Adventista de Morro Grande, eu estou usando esse material chamado Bíblia Mais, né? Estudo Bíblico Ilustrado, Bíblia Mais. Depois eu posso até tirar foto, e eu vou fazer isso depois da nossa aula aqui, eu vou tirar foto daquilo que eu falei e vou colocar no grupo para que vocês possam ter acesso a isso que eu estou mostrando, vocês terem acesso e poder estudar mais com calma depois, com mais tempo, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai estudar ou vai mencionar vai ser justamente... Deixa eu ver se ele passa para a próxima, né? Agora eu tenho que passar a próxima. Aqui. Algumas curiosidades sobre a Bíblia. Vou pedir para a Bia. Tu consegue enxergar, Bia? Sim. Tu pode fazer um comentário sobre esse gráfico aqui, onde fala das curiosidades da Bíblia? Claro. Gente, olha só, que coisa mais interessante. A Bíblia foi escrita mais de 1.600 anos. Esse 1.600 anos é o período que a Bíblia demorou para ser escrita. Tá certo, Flávio? Certo. Foi um tempo de 1.600 anos do início, que foi 1.500 anos. Isso. Até o último. Mas tem mais uma curiosidade muito interessante. Ela foi escrita em 3 continentes diferentes: na África, na Ásia e na Europa. E não só por um período muito longo, 1.600 anos sendo escrita, por lugares bem distantes um do outro, ela teve mais ou menos, na verdade, é um ponto exato, por mais de 40 autores. Então, são 40 pessoas que têm maneiras diferentes de ver as coisas, elas, inspiradas por Deus, escreveram a Bíblia. E aí, assim, ó, ela foi escrita em 3 línguas diferentes: aramaico, hebraico e grego. O primeiro assunto, o assunto número 1. Aí eu não entendi, Flávio, como é que está disposto aqui a glória de Deus e a salvação da humanidade? O assunto geral da Bíblia, como se a gente pudesse resumir num tema, é salvação, né? Então, naquela cruz ali, é a glória de Deus e a salvação da humanidade. Qual que é o foco principal da palavra de Deus quando a gente pudesse, se a gente tivesse de resumir
A Bíblia, numa frase, seria salvação da humanidade. O objetivo é o plano da salvação. E quando se fala disso, obrigado, Bia, pela participação, a gente tem algumas curiosidades. Você sabia? Vou pedir para o Jonathan, pode fazer aqui alguns comentários, Jonathan, sobre a Bíblia para nós? Aqui eu tenho algumas curiosidades. Pode até comentar se tu achar interessante alguma dessas. O mais interessante, né, Flávio, é o que o próprio Jesus falou, né? Quando os mestres da lei, os fariseus, buscavam nas escrituras provas contra Jesus, Jesus disse: vocês buscam nas escrituras coisas para me incriminar, mas as escrituras testificam de mim. Então, desde Gênesis até Apocalipse, a palavra de Deus vem falando de Jesus, do plano da salvação. O maná no deserto simbolizava o pão que desceu do céu. Toda a Bíblia, na verdade, simboliza a vinda de Jesus, né? A vinda do Filho de Deus, o plano da salvação, né? Adão e Eva caíram no Éden, e então Deus, através da sua palavra, ele vai buscando o homem, dando sinais de que viria um Salvador para salvar o povo. Então, essa acho que é a maior curiosidade que a gente vê na Bíblia, né? Quando a gente... já mencionou aqui já um spoilerzinho aqui da lição 2. A lição 2 é na sexta-feira que vem e tem a ver com isso que tu falou, Jonathan, né? Que é a criação, né? Ô, Flávio, eu não sabia que na Bíblia tem 2.930 personagens. Isso é um dado muito importante, é muito interessante saber história de quantas pessoas, de 2.930 pessoas diferentes participaram, né? Tiveram suas histórias escritas na Bíblia. E essa curiosidade que a Bia falou dos personagens tem a ver com a questão interessante de que toda a Bíblia ela tem características, e essas características, como tu falou no início, ela está baseada em seus autores, mas sem perder o foco principal. O foco principal é a inspiração divina com um plano, com uma mensagem, com uma carta, com o evangelho, com um recado, como uma mensagem especial. E essas mensagens, alguns podem pensar, mas tem como provar que a Bíblia não foi alterada, ou adulterada, ou modificada? A ciência moderna agora, ela é tão crítica e às vezes é tão contra a igreja, contra a fé, que ela não tem como negar, por exemplo, esses achados, né, que foram os achados, os manuscritos do Mar Morto. E nas cavernas de Qumran foram encontradas. Ali eu peguei uma foto da internet onde tem essas cavernas. Tu imagina, no meio de desertos, de locais ali inóspitos, foram encontrados vasos, e nesses vasos foram encontrados vários pergaminhos, vários manuscritos. Entre esses manuscritos, muitos dos livros bíblicos, né, foram encontrados quase que intactos pela sua descrição, pela sua escrita e pelas suas características originais de muitos. Imagina, o profeta Isaías e Jeremias viveu um tempo bem antes de Cristo, né? E esses pergaminhos foram da época original de Isaías. Olha que interessante, né? Não, e acima de tudo, né, Flávio, por todo esse tempo perdidos, escondidos, e aí agora encontrados, e isso é confrontado, e isso comprova com exatidão que a Bíblia foi escrita da forma original, da forma correta. E a gente pode sim confiar no que está escrito na Bíblia. Então, muito bem. Para a gente seguir, você pode acompanhar aqui o raciocínio nesse gráfico também, como a Bia falou, que a Bíblia foi escrita, uma coleção de livros, né? Foi escrita desde 1500 antes de Cristo até 100 anos depois de Cristo, da nossa era, né? A era cristã. Por que 100 anos da era cristã? Porque os últimos escritos foram escritos pelo apóstolo João, pelo discípulo João, que viveu aproximadamente de 50 a 100 anos depois da era cristã, ou seja, depois do nascimento de Cristo, né? E aqui nós podemos perceber que o primeiro escritor foi Moisés, né? Logo, os primeiros 5 livros bíblicos, né, foram escritos por Moisés. A Bíblia foi escrita, como a Bia falou, na Ásia e na Europa. A Bíblia tem, nessa coleção, como se fosse uma biblioteca
particular, a biblioteca particular mais vendida e mais divulgada e mais popular que se pode ter, né, no mundo inteiro. Este livro especial chamado Bíblia, a palavra Bíblia vem do grego, quer dizer biblos, ou biblioteca, né? Então, ela é uma coleção de livros, e aí você vai perguntar quantos livros. A Bíblia é feita por uma coleção de 39 livros dentro da classificação Antigo Testamento e 27 livros dentro da classificação Novo Testamento. O Antigo Testamento escrito em hebraico e aramaico, e o Novo Testamento escrito em grego, justamente pelo Império Romano, na verdade, quando era o império dominante na época de Cristo, né? E aí a gente pode perceber com o contexto, né, que o primeiro escritor foi Moisés, né, recebeu uma mensagem de Deus, e o último escritor foi João, e também recebeu uma mensagem de Deus. E todos eles tinham essa mensagem inspirada por Deus, como se Deus fosse o próprio professor ditando as palavras, para que essas palavras fossem registradas e chegasse até nós. Em muitos períodos, essa história, essa mensagem teve pausas, ou teve períodos que foi reprimida essa mensagem, porque o inimigo de Deus não queria que as pessoas conhecessem a verdade. Mas essa palavra chegou até os nossos dias. E nós podemos perceber nessa classificação aqui, mais embaixo tem aqui toda a classificação dos livros bíblicos. Até quando eu era criança, eu lembro que no Clube dos Desbravadores tinha lá um dos requisitos do Clube dos Desbravadores, que era decorar o nome de todos os livros bíblicos. Eu não lembro, mas eu lembro que alguns desbravadores tinham uma regrinha que era cantar uma musiquinha, né? Que os livros, né, os livros bíblicos, aí cantava a musiquinha e dizia: os livros de Moisés são Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, Juízes, Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, depois Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas e Apocalipse. Aqui eu fiz o resumo de todos, né, os livros, e esse resumo de 66 livros, ele está classificado em grupos, né? O primeiro grupo é o Pentateuco, é o grupo dos 5 livros, ou Torá, né, que é os livros escritos por Moisés. O segundo grupo é o grupo dos livros históricos, né, e aí todos os livros históricos estão relacionados às batalhas, aos juízes, aos sacerdotes, aos reis, aos gladiadores, vamos dizer assim. Nós podemos ver também depois o grupo dos livros proféticos, ou sabedoria, né? Temos os profetas, que dentro do grupo dos profetas temos os profetas maiores e os profetas menores, né? Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel são os profetas maiores, e depois nós temos o grupo dos profetas menores. Aí, esse grupo em azul ali, azul clarinho até azul mais escuro, são os livros do Antigo Testamento, né? Escritos até o ano 1, por exemplo, porque a partir do ano 1 nós temos os livros do Novo Testamento escrito a partir dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, né? E os demais ali, um livro histórico, que é o livro de Atos, conta a história praticamente do cristianismo, e depois as epístolas, né, que são as cartas de Paulo, e os livros proféticos ali também, escritos por João. Nesse contexto todo, nós vemos aqui uma sequência, uma certa perfeição no estudo bíblico, né? Agora, se você tem a Bíblia, e eu vou pedir para quem está aqui agora participando, eu queria que você me ajudasse, porque eu não vou conseguir ler todos. Então, eu vou pedir, assim, quem puder, pode abrir o áudio e dizer, olha, eu quero ler tal, eu quero ler tal. São textos aqui que falam sobre como estudar ou como entender a Bíblia, que é o primeiro assunto básico aqui, que vai falar sobre, para estudar a Bíblia, nós precisamos orar. E aí, quando se fala de estudar a Bíblia, nós não podemos iniciar um estudo sem antes orar. E a Bíblia está mencionando em Salmos, capítulo 119, verso 18, algo importante sobre a oração. Se você achou para nós aí, Salmos 119, verso 18, você até pode ler aí o contexto,
para que a gente O pai possa já participar. leu. O pai quer ler? Pode ler, pai. Pode ler. 18, né? 119, 18. 18. Sim. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Olha que oração. Nessa oração de Davi, ele pede: Senhor Deus, faz com que eu possa enxergar e entender a tua lei. Desvenda, porque a lei pode ser um enigma para alguns, mas para aqueles que buscam a providência divina, a inspiração do Espírito Santo e o poder de Deus, quando você lê a Bíblia orando antes, pedindo a intervenção de Deus e não a sua, você vai perceber que as maravilhas dessa mensagem. A Bíblia, ela própria se interpreta, né? E ali nós podemos ler isso em João 5,39, né? Em João 5,39 fala sobre isso. João 5,39. Se você tem a sua Bíblia aí, pode acompanhar. Se tiver o aplicativo, também pode até ter mais agilidade do que nós. João 5,39. Esse slide aqui eu vou ler cada um dos textos. Os outros eu não vou ler todos. Quer ler, Jonathan? Examinai, Isso, pode falar. examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Olha que promessa maravilhosa aqui quando se fala da Bíblia, né? Então, a Bíblia é sua intérprete. Quando lemos João 5,39, o Jonathan leu ali, né, Jonathan? Que a Bíblia, ela é uma referência. Examinais as Escrituras. Essas Escrituras, a palavra de Deus, ela vai mostrar, vai apontar para quem? Para Deus, para Jesus, pelo sacrifício que ele nos fez. Em Eclesiastes, capítulo 3, verso 14, fala que cada leitura deve ter um contexto, né? O que diz em Eclesiastes 3, verso 14? Depois, Lucas 24, 27. Vão me ajudando aí, gente, por favor, porque senão nós não Eu vamos vou ler conseguir. o 3,14 de Eclesiastes. Tá bom. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, e nada se lhe pode nem acrescentar e nem tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Interessante aqui é que Deus ele tem poder, no caso, para demonstrar que se alguém tirar ou colocar alguma coisa, vai ser tirado, né? A Bíblia fala, se eu não me engano, em Lucas. Leia Lucas 24, 27. O que diz Lucas 24, 27? Lucas 24, 27 diz assim, ó: E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes a seu respeito e contava todas as escrituras. Então, quer dizer, nós temos aqui um contexto, dá para a gente comparar. E a Bíblia diz que os profetas expunham, quer dizer, explicavam a respeito de tudo que estava nas escrituras. Eles iam comparando, iam estudando, né? A Bíblia tem uma espécie de concordância, né? E aqui nós podemos ver em 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Eu vou pedir para te ler mais pausadamente, Bia, o final desse verso. Olha o que fala ali. Para que serve a Bíblia? Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Pode perceber que aqui o resumo desse verso é: a Bíblia serve para nos dar informação, para dar educação. Olha que interessante, né? A educação que nós damos para os nossos filhos, a educação que nós recebemos, a informação que a gente compartilha, que a gente promove, é a educação que os nossos filhos, que a nossa sociedade vai ter. Vocês já pararam para perceber que se a nossa sociedade brasileira, sociedade civil, tivesse mais leitura da Bíblia, fosse mais fiéis aos princípios que estão dentro da Bíblia, e não necessariamente, quando falo Bíblia, alguns pensam assim, tu está puxando só para o cristianismo, né? Só que as outras religiões, muitas delas, elas não usam a Bíblia como referência cristã, mas se for comparar o estudo dessas outras fontes de textos, elas têm
os mesmos princípios básicos que estão contidos na Bíblia, que são os princípios morais da lei, né? E aí nós Claro. podemos perceber. Pode falar, pai. Uma complementação aí, tu mandou ler o 16, olha o que diz o 17. Por exemplo, o 17 diz que a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha que interessante, né? A Bíblia vai se complementando, um texto aqui, um texto ali, e as passagens mais fáceis, elas vão explicando as passagens mais difíceis. Por exemplo, Isaías 28, verso 10. Isaías 28, verso 10, ali fala, que diz assim, ó, porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Quer dizer que a Bíblia, tu deve perceber que aquelas partes que estão mais difíceis, tu conseguir pedir a Deus e orientação, Deus vai te dar a informação, seja pelo Espírito Santo para você conseguir entender, ou seja para que você receba alguém que entenda esse assunto e te explique, né? E aí nós temos vários contextos nesse sentido, até que nós chegamos a compreender a Bíblia, tá? Você vai perceber também, aqui foi como entender a Bíblia, né? Para entender a Bíblia, nós precisamos desses degraus, né? Orar, a Bíblia é o seu próprio intérprete, ler um texto pensando no seu contexto, comparar os textos com outros textos, considerar a Bíblia como um todo, a Bíblia toda, desde o início até o fim, ela não se contradiz, ela tem uma concordância, né? As passagens mais fáceis, elas vão explicando as mais difíceis, né? Mas é importante a gente entender também por que confiar na Bíblia, né? Como eu falei, os manuscritos do Mar Morto lá, naquela coleção dos textos lá, os fragmentos do texto que foram encontrados lá na década de 40, eles mostram e comprovam que a arqueologia, a ciência, ela está dando veracidade à Bíblia. E outro fato, não apenas esses textos encontrados dando veracidade à Bíblia, mas as próprias palavras da Bíblia, através das profecias, através das mensagens que ali foram contidas, muitas dessas profecias, quase que na sua totalidade, foram cumpridas. E aquelas que ainda não se cumpriram, eu, pela fé, e creio que vocês também, pela fé, vão ter a certeza e a segurança de que vão se cumprir. E aí você vai me perguntar, mas por que vão se cumprir? Por que tem tanta segurança assim? Porque eu sei que a palavra de Deus, ela não falha. O que Deus prometeu, ele não vai deixar de cumprir aquilo que ele prometeu, né? Aqui também, num outro texto aqui que é referência, nós poderíamos pensar no sentido de que em Mateus 24, verso 7, as profecias, elas são cumpridas. Se você puder abrir a sua Bíblia em Mateus 24, verso 7, o que diz ali? Mateus 24, verso 7, diz assim, ó, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é um princípio. Até já li o 8, ali que nem era para ler o 8, era só o 7. Mas nós podemos perceber que o que está acontecendo, como diz no verso 7, nação contra nação, isso está acontecendo? Está acontecendo. Reino contra reino, havendo fomes, misérias e tantas outras situações que nos causam perplexidade, isso é o que? Profecia se cumprindo. Isso é prova de que a Bíblia é verdadeira. A palavra de Deus, ela não vai se contradizer ou ela não vai deixar de ser cumprida. Por isso é importante nós pensarmos e buscarmos essa informação. Ah, mas eu não gosto de leitura. Ah, mas ou de repente eu não entendo. Se você não buscar essa informação, não vai ser pela minha falha, não vai ser pela minha negligência de repente, ter contato com vocês e, em algum momento, dizer assim, ó, o Flávio sabia e não me falou, né? Então, é uma oportunidade que eu estou tendo e que aquelas pessoas que quiserem também vão ter. Até disse outro dia, eu convidei várias pessoas, mas nem todos vão conseguir ou vão querer assistir nesse momento, mas em algum momento da sua vida, você vai lembrar de alguém que te deu uma mensagem, alguém que te fez um convite, alguém que te fez uma oração num momento difícil, ou fez um comentário nesses dias de isolamento. Muitas vezes a gente não consegue ver e falar com as pessoas pessoalmente, mas a gente pode deixar um comentário lá na rede social, ou de repente ali no Facebook, ou talvez no YouTube, ou talvez ali no WhatsApp. Então, de alguma forma, você pode influenciar para que o poder transformador da Bíblia chegue a essas pessoas. Quando as pessoas permitirem que suas verdades entrem no seus coração,
dos seus corações, assim como a Bíblia fala que Jesus está batendo na porta do seu coração, deixa ele entrar. Quando você humildemente permitir que o Espírito Santo faça você entender aquelas verdades, você vai entender. E aí fica o desafio para mim e para vocês hoje, que a gente consiga ter este propósito, de não desistir de estudar a Bíblia, mas que a gente tenha esse plano de cada vez buscar mais a informação, né? E eu quero desejar a todos aqui, como eu disse, que a gente consiga colocar um plano, um propósito. Eu já tenho meus planos, meus propósitos em relação a isso, mas eu quero convidar vocês a fazerem os seus planos, fazerem os seus propósitos, né? Quero, então, agora, nesse momento, encerrar essa parte de estudos, né? E convidar vocês para a próxima aula, que vai ser no dia 30, sexta-feira que vem, né? E quero também abrir agora para quem quiser fazer um pedido ou um agradecimento, pode abrir a sua câmera, e se quiser, ou se quiser apenas falar, pode fazer nesse momento para a gente fazer uma oração para encerrar e aqui não ficar tão cansativo a nossa aula. Quem quiser Queria falar, agradecer, Flávio. Queria agradecer por a gente ter com saúde, para a gente ter a oportunidade de estudar a palavra de Deus. E também pedir pelo David, ele é ex-usuário de cocaína e maconha, e ontem ele já fez o estudo sobre o Apocalipse com a gente. Ele aceitou fazer o estudo bíblico e vamos orar por ele. Também quero pedir pela família da Morena e do Anderson, que estão com Covid, a menininha deles, a Luísa, também, e por todas as famílias e por os nossos jovens e pelos nossos líderes. Jonathan, só para aqueles aqui que talvez, não conheçam, o Jonathan é um amigo nosso e ele é um dos líderes da nossa igreja também nesse aspecto. Ele é o responsável pelas classes bíblicas, né, Jonathan? Quantas classes bíblicas nós temos até o momento, Jonathan? A minha, a tua, a da Sheila, e eu acho que mais uma só, umas 4, 5, assim. Temos, as classes bíblicas é como se fosse uma sala de aula, né? Com o objetivo de convidar as pessoas, os amigos, para aprender, sem compromisso, só no sentido de aprender um pouco mais. E no final, claro, no final de todos os estudos, né, no caso nosso aqui, depois de todos os estudos, nós vamos fazer um momento de entrega de certificado, como se fosse uma espécie de formatura, entregando um certificado, se você participou, se você esteve, mesmo que seja só ouvindo, você participou da nossa aula e vai receber o certificado de participação nesse curso, nesse estudo bíblico, que nós temos aqui o privilégio de ter algumas pessoas participando. Em alguns momentos eu vou convidar outras pessoas para estarem junto aqui. Hoje eu convidei a Fabiana e o Jonathan, e vocês podem convidar outros amigos, outras pessoas interessadas, talvez, para participar juntos, se quiserem, tá certo? Mais alguém tem um pedido ou agradecimento? Um comentário? Eu quero agradecer a Deus pela semana de paz, de saúde, de trabalho, né? E quero agradecer por esse encontro que a gente está tendo, tão bom, né? Com os amigos, com a família. E que Deus nos abençoe, que outras pessoas possam se juntar a nós, que possam começar a estudar a Bíblia, porque Jesus está tão pertinho de voltar, né? E a gente precisa tanto de Deus na nossa vida, todo dia, toda hora. E agradecer, porque a minha cunhadinha está participando, eu estou bastante contente também por ela estar junto com a gente. Que Deus abençoe ela e cada um de vocês. A Liliane, o Jonathan, o pai, a mãe, todos, eu não sei o nome de todo mundo aqui, mas todos que estão participando. Deus visite cada um de vocês, abençoe muito vocês. Pode abrir o áudio se quiser falar aí, Vares. Hein, Flávio? Sim. Eu quero fazer um agradecimento a Deus por esse momento desse estudo, e eu tinha tanta vontade de estudar a Bíblia com a Liliane, tinha vontade de estudar com a cunhadinha da Fabiana lá, com o Fernando, e o Jonathan é uma pessoa que conheci bastante, os familiares dele, é uma alegria grande de ver ele na liderança. Olha, eu estou extremamente agradecido a Deus, porque aquilo que eu tinha vontade de fazer e não fiz, eu estou vendo alguém fazer esse trabalho. E estou muito contente pela presença da Liliane, como já falei ali, do Fernando, da Karine,
Que Deus abençoe não só vocês, com as famílias de vocês todos. Amém. E eu vi ali o comentário ali de uma pessoa ali que é a Karine, ela disse que ela é tímida. Mas assim, ó, muito obrigado pela participação, Karine, viu? Nós temos certeza que tu é uma pessoa muito especial e faz a diferença na vida de muitas pessoas, especialmente dessa família que representa aqui a Fabiana. E eu quero agradecer pela tua participação, pela tua disposição de estar conosco, viu, Karine? Tá? Nas minhas palavras, eu quero dizer também que Deus tem um plano especial para a tua vida, para a tua família, os teus projetos. Deus tem, com certeza, abençoado, de forma que a gente não consegue medir a quantidade de bênçãos que Deus concede para ti, Karine. Tá? E eu acho que não apenas a Karine, mas todos os demais aqui, se pudessem abrir o microfone e falar, iam dizer, mas olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, aconteceu isso comigo essa semana, aconteceu aquilo, e é uma bênção porque Deus, ele ainda está dando para nós oportunidade. Quantas pessoas, vocês conhecem pessoas que estão perdendo a vida, que são conhecidos de vocês, ou meus, que estavam vivos e bem há uma semana atrás, e hoje já não estão mais aqui conosco, não é? Verdade. Muito bem. Alguém gostaria mais de fazer algum comentário? Eu também vou agradecer a Deus por esse momento e agradecer por a Lili estar ali, por todos os demais que estão aqui com nós. E a gente não pode estar pessoalmente, abraçar, beijar, mas só em ver que estamos aqui participando, todo mundo junto, é uma alegria. E que Deus abençoe a todos. Amém. A gente vai se soltando, aos pouquinhos vão se soltando. Nós podemos fazer uma oração especial agora para encerrar nosso culto, nosso estudo, nossa classe? Vamos fechar nossos olhos, aqueles que puderem, então, para nós fazer esse momento de oração. Maravilhoso Deus, especialmente nessa noite queremos, Senhor, ser gratos porque Tu tem dado para nós, para cada um dos que estão aqui representando sua família, o seu lar, mais um momento de oportunidade de conhecer a verdade que foi escrita há muito tempo atrás, mas que o Senhor não permitiu que essa verdade fosse perdida, mas que chegasse até nós hoje. Pedimos uma bênção especial sobre cada um de nós, sobre nossas vidas, sobre a nossa família, sobre nossos filhos, sobre nosso trabalho, sobre nossos relacionamentos, sobre a nossa saúde, em especial a saúde física, né? A saúde espiritual, a saúde emocional, que a gente possa, Senhor, confiar que Tu é um Deus maravilhoso, que nos dá oportunidade e nos ampara, e nos protege, e nos cuida. E mesmo quando nós não entendemos o porquê de algumas coisas, o Senhor sabe o que é melhor para nós. Nos dê uma boa noite, nós oramos e agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, eu quero desejar um abraço, um beijo virtual para vocês. Beijo. E a gente se fala, então, sexta-feira que vem. Beijo para vocês. Tá certo. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.